Vamos meditar na palavra de Deus. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, João está dando para nós, Deus, através dele, a dica para sabermos se uma pessoa está falando pelo Espírito de Deus ou se ela está falando pelo Espírito do anticristo, do Espírito do mundo. Ele disse, vocês podem saber, reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Aquele período da igreja primitiva, estavam nascendo vários grupos heréticos no meio da igreja, negando Jesus, negando que Jesus tenha vindo em carne, como os gnósticos, eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne, porque a carne, eles consideravam a carne como má. Então, e muitos outros negando a divindade de Jesus, negando a humanidade de Jesus, negando que Jesus é o Messias, negando Jesus em si. E ele reforçou essa verdade dizendo que aquele espírito que confessa Jesus, confessa que Jesus é o Filho de Deus, é Deus, e ele veio em carne, esse procede de Deus. Mas o espírito que nega, que não confessa, ele não está dizendo aqui que nega, mas ele está dizendo que não confessa. Então, não necessariamente a pessoa pode negar, mas às vezes ela não fala de Jesus. Então, como eu sei que uma pessoa está pregando pelo Espírito de Deus ou se ela não está pregando pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus, Jesus disse, o Espírito da verdade, ele me glorificará. Ele não falará de si mesmo. Então, o Espírito de Deus foi enviado para revelar Jesus para nós, para testificar sobre Jesus. Então, a pessoa que está sendo guiada pelo Espírito de Deus, ela tem como ensinamento central, como mensagem central, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Espírito que procede de Deus. Então, ele está dando para nós a dica. Você vai ouvir uma pregação, você vai acompanhar pastores, pregadores, você observa qual é o centro da pregação dessa pessoa. Não estou dizendo que uma pessoa de Deus não pode pregar sobre outros assuntos. Estou dizendo que a pregação central do Espírito de Deus é sobre Jesus. Nós já tivemos experiências com libertação e nós sabemos que os espíritos imundos, a única coisa que eles não falam é o nome de Jesus. Eles não falam. Você pode pedir, mandar, ordenar eles falarem o nome de Jesus, mas eles não falam.
Eles falam o homem de branco, o homem lá de cima, o homem grande, mas eles não falam o nome de Jesus. Isso para nós é o maior indicativo de discernir os espíritos. Nem todo mundo que fala sobre Jesus também quer dizer que ele seja de Deus. Mas a pregação central, a mensagem central do Evangelho é Cristo. Então, o Espírito de Deus, quando guia uma pessoa para ensinar a palavra, ele tem o objetivo de revelar Jesus. Porque a salvação vem por meio da fé no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo vai levar você a conhecer Jesus, a entender quem é Jesus e o que ele fez por nós, para que a gente seja salvo. A palavra de Deus diz que a salvação está no Filho de Deus. Então, o Pai está revelando Jesus para nós através do Espírito Santo, para que a gente chegue a Deus, porque ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o objetivo do Espírito Santo não é somente que você fique falando em línguas e profetizando e, sapateando. O objetivo da vinda do Espírito Santo principal é revelar Jesus, é falar de Jesus, é anunciar a Cristo. O apóstolo Paulo falou: eu não vim até vocês com mensagens persuasivas de sabedoria humana, mas com a mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Então, como eu sei se uma pessoa ela é guiada pelo Espírito de Deus, se ela está pregando pelo Espírito de Deus, se ela tem como o Espírito de Deus a inspiração para os seus ensinos? Qual é o tema central das pregações dessa pessoa? O tema central dela são as coisas do mundo, porque aquele que é do mundo fala das coisas do mundo. Mas aquele que vem do alto fala das coisas do alto. Então o Espírito de Deus veio do alto e ele fala das coisas que ele viu e ouviu lá no céu. Ele fala das coisas do alto. Ele fala dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. O enfoque principal do Espírito Santo não são as coisas desse mundo, mas é a obra de Deus, é o que Jesus fez, são as coisas lá do alto. É falar de Jesus. Então, como eu posso discernir se essa pessoa que eu sigo, que eu ouço, ela fala pelo Espírito Santo ou se ela fala pelo espírito do mundo? A mensagem central é Cristo? É a obra de Jesus? É levar as pessoas a conhecer e crer na pessoa de Cristo? Ou é falar das coisas desse mundo? Ou é simplesmente basear-se em sabedoria humana? Então, essa é a maior prova se uma pessoa é de Deus ou não, se ela fala pelo Espírito de Deus ou não. O enfoque principal dela é Jesus Cristo. O espírito do mundo, ele não fala Jesus. Jesus não é o centro. Muito pelo contrário, ele é anticristo. Então, ele tira Jesus do centro. Ele tira Jesus da pregação. Ele transfere a fé das pessoas para outras coisas a não ser Jesus. Eles transferem a fé da pessoa para a igreja, eles transferem a fé das pessoas para as campanhas, ou sei lá para quê, mas não para Cristo. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é tudo. A Bíblia toda fala sobre ele. Ele disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês procuram achar nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim e vocês não querem vir a mim para que vocês recebam vida. Então,
o objetivo da pregação da palavra de Deus não é simplesmente trazer uma mensagem de conforto, de consolo, é revelar Jesus e provocar dentro das pessoas um desejo de ir até Jesus. Se a mensagem que você está pregando não está fomentando dentro das pessoas um desejo de conhecer Jesus, de ir a Jesus, a sua mensagem provavelmente não está vindo do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus foi enviado para nos atrair, para nos conduzir a Cristo. Então, aí nós sabemos se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo. O Espírito do mundo fala das coisas do mundo. O Espírito de Cristo fala de Cristo. Então, observe, a partir de hoje, comece a observar as pessoas que pregam. A mensagem deles central é Jesus? Ou a mensagem central deles é a igreja, a denominação, as coisas desse mundo, como ganhar dinheiro, como ficar rico, como resolver os seus problemas? Ou a mensagem central é revelar o Filho de Deus? Porque o Espírito de Deus foi enviado para glorificar o Filho de Deus, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho para o Pai. O Espírito Santo está apontando para nós o caminho para chegarmos a Deus. E o caminho é Jesus. É a fé no Filho de Deus. Então, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa mais crítica, não para falar mal dos outros, mas crítica e mais seletiva ao prestar atenção em palavras, em pregações, em ensinamentos. Se aquela pessoa que você ouve, que você segue, se o tema central dos ensinamentos delas são Cristo, né, a pessoa de Jesus, o sacrifício e a obra de Cristo, essa pessoa está falando pelo Espírito de Deus. Mas se o tema central dessa pessoa é falar mal dos outros, é falar mal, ou é falar só da sua igreja, da sua campanha, ou falar de si mesmo, ou falar de outras coisas, essa pessoa não está falando pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não veio para exaltar placa de igreja, não veio para exaltar a nós, né, como disse João Batista. Interessa que eu diminua e que ele cresça. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então João Batista não estava querendo atrair pessoas para si, mas levar as pessoas a Jesus. Ele disse: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo, não a mim. Então, a igreja de Jesus pertence a Jesus e não a nós. Nós não temos que querer flertar com a noiva de Cristo. Como assim flertar com a noiva de Cristo? É querer que as pessoas amem a nós, amem a nossa igreja. Nós temos que querer que a noiva de Jesus ame o noivo, que é Jesus. Nós temos que fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus e não por nós. E não pela nossa denominação. E não pelo que a gente faz. Então, tem pessoas que dedicam a maior parte da sua pregação para falar de si mesmo. E não falar do noivo, para que as pessoas se apaixonem por Jesus. Então, o tema central da nossa vida, dos nossos ensinos, tem que ser Cristo. Não estou falando que nós não podemos falar sobre outros assuntos. O próprio Espírito Santo falou, ensinou sobre todos os assuntos, sobre a vida cotidiana, sobre casamento, sobre tudo. Mas o tema central é Cristo. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? E ele disse: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus, ela é resumida em crer em Jesus.
tudo que nós fizermos para Deus tem que ter o objetivo de conduzir as pessoas a Jesus. Por exemplo, se você faz uma obra de caridade, você entrega cestas básicas. Se você só entregar cestas básicas, não é obra de Deus. Se você só ajuda os pobres, não é uma obra específica de Deus. Se você só dá mensagens motivacionais para as pessoas, não é a obra de Deus. Jesus disse: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, tudo que nós fizermos tem que ter o propósito de conduzir as pessoas a Jesus. Se você entrega a cesta básica, você tem que entregar a cesta básica e falar de Jesus. Aquela obra de caridade que você faz tem que ser mesclada com o ensino de Cristo, porque senão não é a obra de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser em nome do Senhor Jesus. Tem que ser explícito, não implícito, mas explícito, que nós desejamos que as pessoas conheçam a Jesus. Todas as nossas mensagens têm que levar as pessoas a conhecer a Jesus. Não é mensagem motivacional que vai mudar a nossa vida, que vai nos transformar, mas é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Então, você pode saber se você está falando pelo Espírito de Deus, ou se você está falando pelo Espírito do mundo, do anticristo, ou se você está falando pelo seu próprio Espírito. Olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 4, no versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Então, ele está dizendo que aqueles que procedem do mundo falam, aqueles que são do mundo falam daquilo que é do mundo, daquilo que procede do mundo. Então, aquele que é de Deus fala das coisas de Deus, fala sobre Jesus. Então, você pode ver um grande pregador eloquente, mas que não fala de Jesus, você vai ficar com o pé atrás, você vai desconfiar, porque o Evangelho tem como pedra angular Cristo. Se um pregador não fala de Jesus na sua mensagem, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Jesus é o centro de todas as coisas. Se Jesus não está sendo o centro da mensagem, essa pessoa provavelmente não está falando pelo Espírito de Deus. Ainda que a gente venha falar sobre coisas do cotidiano, nós temos que dizer que a resposta final para todas as coisas é Cristo, é a fé em Jesus. Para os seus problemas do casamento, Jesus é a solução. Para os seus problemas de saúde, Jesus também é a solução. Existem coisas que nós temos que fazer, mas a fé em Jesus é que vai nos dar força e capacidade para vencer todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo não é a nossa sabedoria, não é a nossa igreja, não é a denominação que nós frequentamos, não é a corrente que nós fazemos. A vitória que vence o mundo não é a motivação, a força de vontade, mas é a nossa fé. E a fé em quê? A fé no Filho de Deus. Está escrito lá em Apocalipse. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, a nossa vitória está na fé em Jesus. Em todas as coisas, tudo que nós formos fazer, a vitória está na fé em Jesus. Porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Eu gosto de comparar Jesus ao maná. Ele mesmo disse: eu sou o verdadeiro pão que veio do céu. O maná foi dado durante 40 anos no deserto e chegou um ponto que eles não estavam aguentando mais comer maná. A gente pode comparar isso à igreja evangélica? Todo dia maná, todo dia Jesus, todo dia Jesus, todo dia Jesus. Chegou uma hora que eles cansaram de Jesus, da mensagem da cruz. E falaram: esse pão ninguém aguenta mais. E trocaram Jesus por outras mensagens. Mas aquele pão, nós acreditamos que aquele maná, ele tinha tudo o que eles precisavam para viver saudáveis e suprir todas as necessidades deles. Jesus, ele tem tudo o que nós precisamos. Eles não precisavam de comer carne, nem de frutas, nem de legumes, porque o maná, com certeza, tinha tudo o que eles precisavam para ser pessoas saudáveis em tudo. A gente não acha que Jesus é suficiente, mas Jesus é suficiente. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Comer da carne e beber do sangue, ele não está falando da Santa Ceia. Ele está falando de comer da pessoa de Cristo, do ensinamento sobre Cristo, de conhecer a Cristo. Porque as pessoas estavam indo até ele porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes e eles estavam querendo comer mais comida. E Jesus falou: não, vocês não têm que vir a mim em busca de uma comida perecível, mas uma comida eterna. E eu sou essa comida. Vocês têm que vir a mim para me conhecer, para se relacionar comigo. Então, comer da carne e beber do sangue é comer de Cristo, é ouvir mensagens sobre Jesus, é meditar sobre Cristo, é conhecer a Cristo. Isso é comer da carne e beber do sangue. Quando você come, você medita sobre Cristo, sobre a obra dele, ele entra dentro de você. Ele faz parte de você e você faz parte dele. Então, a mensagem central da nossa vida tem que ser Jesus Cristo.